Queria convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Creio que os irmãos não se esqueceram que nós temos um tema para esse ano. E dessa vez eu vou me arriscar a pedir para que os irmãos digam sem ensaio. Qual é o tema para esse ano? Amém, isso mesmo. Então agora vamos falar todo mundo junto, como num coral. Qual é o tema para esse ano? É tempo de construir. Mais uma vez, é tempo de construir. É tempo de construir não só o nosso templo, não só aquela capela, a igreja que vai ser construída, mas precisamos construir a nossa comunidade como uma igreja, como a igreja de Cristo, como o corpo de Cristo. E para isso precisamos construir, primeiramente, em nós, de forma individual, em todos os aspectos, em todas as áreas de nossa vida, moldados ao padrão, ao manual que o próprio Criador deixou para nós. É tempo de construir de acordo com a Sagrada Escritura. E hoje, queridos, eu queria falar de um tema de suma importância para a minha vida, para a sua vida, de forma individual. Mas isso será refletido no coletivo, no centro, no cerne, no seio dessa igreja. Gostaríamos de falar sobre um tema de vital importância para a igreja e para os membros da igreja. Gostaria de falar sobre maturidade espiritual. É tempo de construir maturidade espiritual. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos para estarem lendo comigo no livro da carta aos Hebreus, no capítulo 6. Estaremos lendo os 3 primeiros versículos desse capítulo. Hebreus 6, de 1 a 3. Te convido a ler na versão NVI, que é essa que está sendo projetada para vocês. E a mesma que eu estarei seguindo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Feche seus olhos mais uma vez, queridos. Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai soberano, nesse momento, Senhor, que tivemos o privilégio de ler, ó Pai, mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, para que o Senhor prepare os nossos corações para receber da Tua palavra, ó Pai. Senhor, ilumine as nossas mentes para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E que eu seja, Pai, apenas um instrumento do Senhor, ó Deus. A começar em mim a transformação, Pai, que essa igreja passará, vivenciará, experimentará, ó Deus. Que eu seja apenas, ó Senhor, um instrumento do Senhor. Seja um porta-voz do Senhor nesse momento para o Teu povo, a começar em mim. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, para que a gente possa se situar nessa perícope, nesse fragmento de texto. Esse texto, nessa época, os cristãos das igrejas, os que vieram do judaísmo, se converteram ao cristianismo, eles estavam recebendo do autor do livro, da carta aos Hebreus, uma exortação muito profunda, uma exortação muito séria, uma exortação muito dura, porque esses cristãos, mesmo depois de tanto tempo de cristianismo, mesmo depois de tanto tempo frequentando os cultos, frequentando as reuniões, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus, eles não tinham alcançado a maturidade cristã. E nessa época, queridos, havia uma perseguição aos cristãos. Cristãos estavam sendo presos,
Cristãos estavam sendo jogados aos coliseus. Nós cantamos aqui muitas músicas, algumas das músicas que falam que os cristãos sofreram perseguições. Cantamos que a perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja. Quando a gente canta que nada vai parar a igreja do Senhor, essa parte que fala que o coliseu e a perseguição não parou a igreja, remonta, ela faz menção dessa época em que os cristãos estavam vivendo com perseguição. Eles tinham os seus bens, queridos, os seus bens eram confiscados. Os cristãos estavam vivendo numa situação, tendo todo o seu recurso financeiro retirado de si, passando necessidade, fome, sem ter o que levar para suas casas. E então começam a surgir dúvidas, e então começam a surgir incertezas, e então começam a pensar: o que eu vou fazer? E é nesse momento que a fé começa a fraquejar, se você não tem uma raiz profunda naquilo que você acredita, ou que você diz que você professa. E muitos desses cristãos, queridos, já haviam negado a sua fé em Cristo, apostatado de sua fé, e voltado para o judaísmo, porque o judaísmo não era perseguido. Alguns poucos cristãos ainda estavam considerando essa ideia de largar o cristianismo e voltar para o cristianismo, voltar para o judaísmo. E em meio a esse caos, a essa confusão toda, o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma exortação aos remanescentes, que não negassem a sua fé, que não desistissem, mas que progredissem na vida cristã. E aí a gente fica pensando, isso é algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, queridos, isso é algo que já acontecia antes dos 2000 anos, de pessoas largando, de pessoas deixando, pessoas sendo exortadas. Hoje pela manhã na nossa EBD nós ouvimos que a respeito do profeta Isaías no seu livro, onde ele registra uma exortação muito dura para o povo de Israel, que estava virando as suas costas para o seu Deus. Isso há 4 séculos antes de Cristo nascer. E 2 séculos após, ou melhor, 2 milênios após o nascimento de Cristo, ou seja, no ano 2000, em pleno ano 2000, nós observamos isso acontecendo também. E eu fico muito triste, querido, quando a gente vê e olha para a igreja evangélica hoje em dia, evangélica como um todo. Quando a gente olha para a igreja evangélica e a gente vê cristãos de hoje, com posturas muito semelhantes aos cristãos daquela época, com um comportamento muito, muito semelhante aos cristãos daquela época, uma compreensão rasa a respeito do que é evangelho, uma vivência rasa também do cristianismo, pessoas que não se aprofundam no conhecimento, pessoas que não têm raízes profundas, pessoas que no primeiro problema ocorre um fenômeno chamado esfriamento da fé. Pessoas que ao primeiro sinal de problema já começam a cogitar a ideia de abandonar tudo e deixar de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo é pesado demais. Porque as pessoas perseguem aqueles que seguem a Jesus Cristo, desde os tempos dos 12 apóstolos. Fico muito triste, querido, saber que existem pessoas tão imaturas, tão infantis da fé. Homens e mulheres que precisam ser estimulados constantemente. Precisam ser estimulados constantemente para fazer alguma coisa, para sair da inércia espiritual. Para ter um fôlego de vida e começar a viver o cristianismo. Eu não digo trabalhar somente, não, porque a gente vai ver que depois que isso resulta em trabalho, mas eu digo viver o evangelho da forma como Deus espera que a gente viva. Homens e mulheres que não podem ser contrariados, queridos, porque quando são contrariados se portam como crianças, fazem beicinho, começam a fazer mimimi, e aí ficam chateados e logo viram as costas e abandonam o Senhor, começam a colocar, porque foram contrariados, porque estão vivenciando problemas na vida, começam a imputar todos os problemas, ou a culpa, ou a responsabilidade desses problemas a Deus, como se fosse Deus que estivesse enviando para essas pessoas.
Isso só demonstra imaturidade. Imaturidade espiritual. Pessoas, nunca tivemos tantas pessoas entrando na igreja como estamos tendo ultimamente. Mas existe uma porta larga no fundo da igreja, onde as pessoas estão entrando na igreja, não estão se alimentando na igreja, mas estão inchando, como comendo pastel de vento, sem recheio, sem se alimentar. E a porta dos fundos, a porta de saída tem sido tão larga quanto a porta de entrada. Isso só demonstra imaturidade. Imaturidade no nosso meio. E a imaturidade, queridos, ela não está diretamente relacionada à idade da pessoa, a uma idade avançada. Não quer dizer que uma pessoa com uma idade mais avançada, a pessoa vai ser mais madura do que aquela mais nova. A imaturidade, ela não está diretamente relacionada ao tempo que você tem de igreja. Porque você hoje é uma pessoa adulta, formada e nasceu numa igreja. E você ali foi frequentando aquela igreja durante os longos anos de sua vida. Não faz de você uma pessoa madura no Evangelho. Uma pessoa madura, com amadurecimento cristão, uma pessoa madura espiritualmente. O amadurecimento cristão, queridos, a maturidade cristã não está diretamente relacionada ao título que você ocupa, ao cargo que você exerce, à função que você tem dentro da igreja. E aí eu me lembro de um homem mencionado no Evangelho de João, no capítulo 3, meu bereano pode fazer essa consulta para mim. A Bíblia fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele não era um frequentador de igreja, não. Ele era uma pessoa do alto escalão do judaísmo. Ele era um fariseu, era um doutor da lei, uma pessoa que ensinava sobre a lei. E então Nicodemos foi ver Jesus na calada da noite. E ele diz a palavra do Senhor no Evangelho de João 3, no versículo 7, tem uma palavra muito dura de Jesus para Nicodemos. É necessário, não se surpreenda pelo fato de eu te dizer isso, ou ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Um homem mais velho, um homem experiente, experiência não é questão, não é sinônimo de maturidade não, tá, queridos? Ele tinha muita experiência no judaísmo, mas não tinha maturidade. Um homem que era um doutor da lei, anos e anos frequentando as sinagogas e ensinando, antes aprendendo, depois ensinando. E Jesus vira para esse homem e fala, é necessário que você nasça de novo. Volta ao estágio zero e começa uma caminhada sadia, uma caminhada de maturidade, uma caminhada de crescimento, não segundo os seus próprios olhos, mas segundo a vontade de Deus. Maturidade cristã, queridos, ela não está reduzida a fazer aquilo que é certo. Ela não está reduzida a somente isso. Porque eu posso dizer, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom isso, eu sou um bom aquilo outro, mas não quer dizer que eu tenho maturidade. Muitas vezes, queridos, a gente pode fazer as coisas que é certas, e algumas pessoas fazem aquilo que é certo, mas muitas dessas pessoas fazem o que é certo com a motivação errada. Então, ela não está resumida a fazer aquilo que é certo. Muitas pessoas frequentam igrejas, queridos, mas quem sabe, muitas delas, porque se sentem compelidas, se sentem obrigadas a ir à igreja, com medo de Deus castigar. Algumas outras pessoas frequentam a igreja, porque se sentem com a necessidade de cumprir um ritual que vem fazendo. E aí eu me lembro do que a irmã Vanessa falou mais cedo, quando eu tenho algum outro compromisso, quando eu não estou na igreja, eu sinto uma falta. Eu também já fiz essa reflexão, minha irmã.
quando eu estou em qualquer outro lugar, que eu não posso estar na casa do Senhor, no dia, né, que nós estipulamos para estarmos juntos dos irmãos cultuando, nesse culto coletivo gostoso, eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta. Mas, paz, meus irmãos, existem pessoas que frequentam a igreja com medo, somente com medo da punição que pode, ou que elas acham que Deus irá trazer sobre a vida delas. Muitas pessoas, queridos, entregam os seus dízimos aqui na frente, não com a motivação correta. Entregam o seu dízimo com medo de Deus se vingar dessas pessoas, como se Deus fosse fosse colocar a sua mão sobre os seus bens e retirar aquilo que eles ganharam com o suor do seu trabalho, porque as pessoas não deram dízimo. Muitos lugares estão ensinando isso, criando pessoas doentes dentro das próprias igrejas. Pessoas que entregam o seu dízimo com medo de perder o pouco que têm, ou porque sentem obrigadas a entregar o dízimo, ou pior ainda, entregam o seu dízimo porque querem barganhar com Deus e querem receber uma bênção em troca. Isso demonstra imaturidade. Muitas pessoas obedecem a Deus, mas com a motivação errada, obedecem com medo de Deus castigar. Eu só estou obedecendo por causa do medo daquilo que podem me fazer. Só obedeço a Deus com medo daquilo que Deus pode me fazer, do mal que Ele pode me trazer. Muitas pessoas, queridos, dentro da igreja, com 20, 30, 40 anos de igreja, obedecem a Deus por causa do medo de ir para o inferno. Isso é maturidade, queridos. E aí você olha para essas pessoas com 20, 30, 40 anos de conversão, que ainda não possuem a certeza da salvação. Porque até hoje, o seu relacionamento com Deus tem se baseado nas motivações erradas. Mas ao contrário disso, queridos, a maturidade cristã ela envolve um crescimento espiritual. Ela envolve, querido, um desenvolvimento pessoal, porque a maturidade cristã ela promove isso. Um desenvolvimento pessoal. Uma vivência prática dos princípios cristãos, que não ficam somente no campo da ideia, do entendimento, da aprendizagem, do aprendizado, mas elas passam para a prática. Elas se transformam em ações. A maturidade cristã, querido, ela se torna, você se tornar mais parecido com Cristo. Ela faz isso com você. Ela te torna mais parecido com Cristo, de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com o pensamento de Cristo, de acordo com as ações que, se Cristo tivesse em meu lugar, Ele teria feito isso. Conforme um livro antigo que diz, em meus passos o que faria Jesus. A maturidade cristã, ela promove isso na gente. A maturidade cristã, queridos, ela é uma jornada de transformação, não periódica, não com data de validade, mas uma transformação contínua no nosso caráter. Uma transformação contínua no nosso ser, que envolve todos os aspectos da nossa vida. Isso inclui a nossa fé, isso inclui o nosso amor, isso inclui o nosso servir. Isso inclui também o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, queridos. Por isso, em breves palavras, eu quero apontar 3 verdades a respeito da maturidade cristã. E dessas 3 verdades eu vou tentar falar de uma forma bem mais breve. 3 verdades a respeito da maturidade cristã e os seus efeitos na vida tanto do cristão, tanto daquele que está buscando a maturidade, como também um reflexo dessa maturidade no meio da igreja. Como o efeito dessa maturidade, desse cristão, na igreja a qual ele está inserido. Em primeiro lugar, queridos, o nosso nível de maturidade cristã influencia diretamente na maneira que eu me relaciono com Deus.
maturidade cristã, ela transforma a maneira a qual nós enxergamos o nosso Deus. Ela transforma toda a maneira com a qual nós enxergamos Deus. E isso é demonstrado, queridos, na forma como nós nos relacionamos com Ele. Muitas pessoas enxergam Deus como aquele que está lá em cima, que criou todas as coisas, que está no seu trono e está ali, no Big Brother celestial, olhando ali, com as câmeras voltadas para cá, com raios na mão, esperando o homem errar e começar a lançar castigo sobre ele. Existem pessoas que pensam a esse respeito, que enxergam Deus como aquele cara, o juiz que está ali só para punir. Mas com a maturidade cristã nos faz enxergar Deus como nosso Pai. A maturidade cristã nos faz enxergar a paternidade que existe no nosso Deus, queridos. E aí a gente começa a enxergar mais claramente que Deus não é aquele que vai nos punir, mas é aquele Pai que nos chama para perto de si. Aquele Pai que muito nos ama. Um Pai e um amor que às vezes a gente não compreende, porque alguns de nós não vivenciamos isso, não tivemos um Pai presente, ou um Pai que nos amou. Um Pai que nos deu um exemplo de amor de Pai. Por isso é tão difícil às vezes a gente entender sobre amor, sobre paternidade. Mas o nosso Deus, o amor do nosso Deus, Ele está acima de todas essas coisas. Um Pai que nos amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão extensa, que Ele foi capaz de dar o seu único filho, que estava com Ele, no seu trono de glória, assentado à sua destra. Ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Um Pai que tem um amor sobrenatural e que de sobremaneira nos reconciliou consigo mesmo. Um Pai, queridos, que nos acolheu como filhos amados, mesmo nós não merecendo nenhuma dessas coisas. Existem pessoas, queridos, que fundamentam seu relacionamento com Deus na base do medo. Pessoas que chamam o nosso Pai, o nosso, de vosso. Tamanha o distanciamento imposto pelo próprio ser humano. Ao passo de que, falei hoje pela manhã, quando Cristo morreu na cruz, um ato de amor, ele foi demonstrado para nós. O véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, porque aquele véu do templo impedia, ele separava o homem da presença de Deus, e com a morte de Jesus na cruz, pagando o preço que era nosso, esse véu se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso à presença de Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos deu acesso a Ele. Se hoje nós não precisamos do intermédio de um pastor, de um sacerdote, como era no judaísmo, ou de qualquer outro ser humano, como existe em qualquer outra denominação, se hoje nós não precisamos do intermédio dessas pessoas para levar as nossas orações a Deus, foi por meio de Jesus Cristo. E hoje a gente não precisa de outro intercessor a não ser Jesus, a não ser o próprio Deus, ou a não ser o Espírito Santo, como a própria Bíblia diz, que Ele leva as nossas orações para Deus, até com gemidos, que a Bíblia descreve como gemidos inexprimíveis, que não se pode expressar. Temos livre acesso ao nosso Pai. Nós somos como crianças, queridos, que têm acesso ao Pai a qualquer momento. Embora o Pai seja o rei, embora o Pai esteja sentado no seu trono, embora qualquer outro súdito tenha que pedir permissão e um arauto tenha que anunciar a chegada dessa pessoa diante do rei, para que o rei possa dar permissão para essa pessoa entrar no seu palácio, entrar no recinto onde está a sua presença, nós não precisamos disso porque nós somos filhos, por isso nós podemos nos lançar correndo e nos jogar no colo do nosso Pai. Isso é maturidade, querido. É olhar para Deus, enxergar Deus como Ele é.
não como as pessoas nos dizem que é Deus. Queridos, nosso relacionamento tem que deixar de ser fundamentado no medo e baseado no amor. Um amor resultado, um amor nosso para com Deus. Por que que você não faz isso? Eu não faço porque o meu amor a Deus, ele é tão grande. Ele é tão grande que eu me sentiria constrangido de fazer tal coisa porque eu sei que isso desagrada o meu Deus, o meu Pai. Essa é uma maneira madura de se lidar com as questões das seduções da vida. Da mesma forma, querido, a maturidade, ela vai mexer até no tempo que nós investimos. Porque o tempo investido, que nós investimos na presença de Deus, ele vai ser influenciado pela nossa maturidade. E ela vai fazer a gente investir cada vez mais esse tempo, buscando conhecer aquele que muito nos amou. E para isso a gente vai investir na leitura da palavra de Deus, que é aqui que está escrito tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus, a respeito daquilo que Deus espera de nós, a respeito daquilo que Deus não gosta que a gente faça e que muitas vezes a gente acaba fazendo, a respeito de que Deus, Ele é um Pai que nos perdoa. Embora a gente já tenha cometido muitos erros no passado, Deus continua sendo o nosso Pai protetor e o nosso Pai que pode nos perdoar e que quer nos perdoar e nos reconciliar com Ele mesmo. Por isso investimos tempo buscando conhecer esse Deus. Queremos conhecer cada vez mais profundamente a respeito de Deus. E também mexe também naquilo que nós entendemos como relacionamento com Ele mesmo através da oração. Nós passamos a investir cada vez mais em momentos de oração, em momentos de intimidade com Deus. E esses momentos de oração, esses momentos de intimidade passam a significar para nós longas conversas de intimidade com o nosso Pai. Um longo momento, um longo diálogo, uma longa conversa de intimidade entre pai e filho. De onde o filho pode falar sobre todas as coisas. Sobre o seu dia. Sobre aquilo que está trazendo medo. Sobre aquilo que ele sabe que ele é incapaz de fazer e por isso ele está receoso. Sabe quando você pode se sentar com o seu melhor amigo e sentar ao lado e começar a falar tudo sobre a sua vida? A maturidade cristã nos faz perceber que esse momento com Deus, ele é como se nós estivéssemos entrando num lugar seguro, só você e Deus, e Ele estivesse colhendo todas as coisas que você está dizendo, ouvindo atentamente a tudo aquilo que você está dizendo com sinceridade. Confissões sinceras, confissões de confiança e confissões de certeza. Confiança porque nós temos a plena certeza que nós estamos sendo ouvidos. Que Deus está ouvindo atentamente a tudo aquilo que a gente está dizendo e que sabe tudo a nosso respeito. E digo mais, não dizendo ou sabendo aquilo que nós estamos dizendo, porque a palavra dele diz em Salmo 139, que aí a palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já conhece as todas, porque Ele nos sonda e nos conhece. Então o Senhor Ele sabe mais do que aquilo que a gente acaba expondo. Mas a gente tenta expor tudo, porque a gente se sente num ambiente seguro, porque a gente está na presença do nosso Pai. Mas também é um ambiente de certeza, porque a gente tem a plena certeza. A gente passa a compreender e ter a certeza que Deus fará aquilo que é melhor para nós. Que Deus, muitas vezes, antes mesmo da gente começar a dizer, Ele já estará agindo a nosso favor. E aí a gente passa a compreender que até mesmo o não de Deus é bênção para nós. Até mesmo o não de Deus é para o nosso bem, porque a palavra de Deus diz em Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em segundo lugar, queridos, o nosso nível de maturidade cristã, ela influencia diretamente na maneira com qual nós nos relacionamos com as pessoas. Nós nos tornamos pessoas mais ativas e menos reativas.
Nos tornamos mais ativos porque nós somos impulsionados ou auto-impulsionados a agir demonstrando amor, a agir demonstrando compreensão para com os nossos irmãos, para aqueles que nós nos relacionamos, que nos impulsiona a agir demonstrando cuidado para com as pessoas, atento às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, a agir com compaixão, queridos, a agir com graça, e menos reativos, por ocasião também do nosso autocontrole. O nosso controle faz com que a gente seja menos reativo, e menos reativo em relação às ações que são exercidas contra nós. A gente baixa a guarda, a gente começa a relevar, a gente começa a tentar pensar sobre a ótica, sobre o olhar, sobre o pensamento, sobre a forma de viver da outra pessoa. A gente olha para a pessoa e não enxerga o ato daquilo que elas fazem contra nós, mas começam a enxergar a necessidade da pessoa, que mesmo aquela pessoa que fez algo contra nós. E aí eu me lembro da história, primeiro do evento de Cristo na cruz, que ele olha para o povo, ele olha para os romanos que estavam ali, que haviam torturado ele, que estavam fazendo chacota dele, olha para todo aquele cenário das pessoas que gritaram crucifica-o, olha para os discípulos que fugiram com medo, olha para as pessoas que fizeram e tentaram mal contra ele, e ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí, alguns anos depois, com o surgimento da igreja, com a chamada dos primeiros diáconos, um dos diáconos, dos 7 diáconos levantados, que se tornou o primeiro mártir, quando estava sendo apedrejado, com o consentimento daquele que viria a se tornar o apóstolo Paulo, mas que então era o Saulo, ele olha para o céu e fala: Senhor, não imputa a eles essa responsabilidade, não imputa a essas pessoas essa culpa, mesmo quando as pessoas fazem o mal para a gente. A maturidade cristã nos leva a pensar sobre a ótica daquela pessoa e nos faz ver um ser humano necessitado no lugar daquele que nos faz mal. Nos faz ser menos impulsivo. E eu me lembro de Pedro. Não existia pessoa mais impulsiva do que Pedro. Pedro que se lançava, dizia as melhores respostas. Quando Cristo fala: o que as pessoas falam a respeito de mim? E vocês que dizem a respeito de mim, falam: tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor faz aquele elogio para ele: disseste bem, Pedro, que quem te revelou não foi homem nenhum, mas foi o Espírito Santo de Deus. Mas esse é o mesmo Pedro que, por impulsividade, quando Cristo disse que haveria de se cumprir, ele falou: Senhor, jamais deixaríamos que isso acontecesse com o Senhor. E o Senhor não pode deixar que isso aconteça. E Jesus fala, repreende, exorta Pedro, fala: para trás, a parte de mim, Satanás, que me serve por escândalo. Porque quem estava dizendo naquele momento, Pedro não estava sendo ministrado, aquilo que tinha orientado não era o Espírito Santo que tinha falado para Pedro, mas a própria impulsividade de Pedro. O mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado roubando o Malcolm no momento da prisão de Jesus, por impulsividade, tentando impedir algo que Deus havia dito que haveria de se cumprir. Nós nos tornamos menos impulsivos, nos tornamos menos explosivos, nos tornamos com maior capacidade de perdoar. Obrigado, querido. Com maior capacidade de perdoar. Se você encontra dificuldade, querido, de perdoar o teu irmão, não sei o que ele fez a você, mas se você encontra dificuldades em perdoar, comece a buscar maturidade. Comece a buscar maturidade, porque talvez esteja faltando isso na sua vida. A maturidade cristã nos faz olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Nos faz enxergar o próximo como filho amado, assim como nós somos. Nos faz entender que nós não somos melhores do que ninguém,
mas que nós somos tão amados quanto a pessoa que está de frente para nós. E isso nos faz sentir responsáveis pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E eu me lembro da parábola do bom samaritano, que o homem havia sido espancado durante um assalto e jogado quase morto à beira do caminho. E então duas pessoas, há de se dizer que duas pessoas que exerciam cargo dentro da igreja, passam de lado e não acolhem aquele homem, não acodem aquele homem, não socorrem aquele homem. E eis que aquele homem era um judeu, e quando passa um samaritano, que para aquela época judeus e samaritanos não se davam, eles eram inimigos, e o samaritano teve compaixão daquele judeu que estava à beira da morte. A maturidade cristã nos faz olhar com o olhar de Cristo, nos faz nos compadecer das pessoas, olhar para a necessidade das pessoas, não para o que as pessoas nos fizeram, nem para o que as pessoas representam para nós, mas nos faz enxergar aquilo que nós precisamos fazer para aquelas pessoas. A maturidade cristã, queridos, nos faz colocar a necessidade do nosso irmão acima da nossa necessidade. Filipenses 2, 3, 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nos faz nos colocar as necessidades do outro acima da nossa necessidade. Já estou avisando, irmãos, eu vou acabar me estendendo um pouco, mas é importante para nós. E olha que esse ano eu falei que eu ia encurtar a mensagem. Em terceiro lugar, queridos, eu vou tentar ser mais breve. O nosso nível de maturidade cristã influencia diretamente na maneira com que nós nos relacionamos com a igreja de Cristo, com a igreja local, com a igreja a qual nós estamos inseridos. Na vida da igreja, queridos, a maturidade cristã, ela possui um impacto profundo. Isso porque quando os membros da igreja começam a buscar o crescimento, começam a buscar essa maturidade, essa busca ela resulta em maior unidade da igreja. Resulta numa maior unidade da igreja. E por isso eu louvo a Deus, porque eu tenho visto a unidade dessa igreja. E por onde eu saio só tecendo elogios a respeito da nossa igreja, a respeito da nossa congregação. E as pessoas ficam curiosas. Será que esse cara está dizendo isso tudo mesmo? Ele está contando uma coisa só para poder, aparecer ou para pintar um quadro que não existe? Não. Eu falo aquilo que eu percebo. Isso demonstra maturidade cristã. Porque a maturidade cristã ela promove a unidade na igreja. A maturidade cristã ela contribui para a unidade da igreja, porque os membros dessa igreja se tornam mais pacientes. Pacientes com as outras pessoas, no tratar com as outras pessoas. Começam a demonstrar mais o fruto do Espírito, na temperança ao falar. Palavras com tempero, palavras bem ditas na hora que devem ser ditas. Torna essas pessoas que já adquiriram maturidade cristã, e o efeito é percebido na igreja pela compreensão entre os irmãos, pela empatia entre os irmãos. Empatia quer dizer se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro como se você estivesse sofrendo aquilo que o teu irmão está sofrendo. A maturidade ela é percebida na igreja, querido, e resulta no crescimento da própria igreja. Uma igreja composta por cristãos maduros, ela é uma igreja que ela é eficaz no evangelismo. É uma igreja que investe no evangelismo um a um, que investe no discipulado das pessoas, e não existe coisa melhor para a gente exercer o discipulado do que no próprio PGM. No pequeno grupo multiplicador ao qual a gente está inserido e ao qual a gente participa. Uma coisa é a gente apresentar o Evangelho para a pessoa, o amor de Cristo. E aí aquela pessoa a qual nós apresentamos o Evangelho, ela fala, não, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí o seu trabalho ali acabou? Não.
A partir daí você vai começar a caminhar com essa pessoa. E aí você vai começar a ensinar aquilo que você foi ensinado. Você vai começar a ensinar a essa pessoa e vai começar a preparar essa pessoa, formar essa pessoa num discípulo de Jesus. Fazendo aquilo que Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E essa pessoa vai olhar para você, vai ver uma referência, porque é você que está discipulando. Isso porque você também está imitando alguém que é a sua referência, que é Jesus Cristo. Por isso é tão importante esse relacionamento discipulador. Isso traz o crescimento para a igreja, sabe por quê? Porque isso é percebido no crescimento numérico da igreja. Isso é percebido no crescimento, sabe, cristão da igreja, dos relacionamentos. Isso é percebido no crescimento da igreja. Isso também traz efetividade, queridos. Ele é percebido pela efetividade no cumprimento da missão. Quando nós nos tornamos pessoas maduras, nós nos tornamos pessoas mais engajadas nos trabalhos da igreja. Porque se você for parar para pensar, cada evento, eu digo isso pela nossa igreja, cada evento, ele tem um propósito. É um evento assim, que você não é sem objetivo, ele tem um objetivo. Dia 29 a gente vai estar aqui nessa festividade. Ah, pastor, mas qual é o objetivo? A gente vai ficar batendo papo aqui e comendo? Sim, isso gera comunhão entre os irmãos. Porque aqui no domingo eu não consigo te conhecer. Eu não sei como é que foi o seu dia. Eu não sei daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Eu não sei daquilo que você precisa, porque nós não tivemos tempo para conversar. Mas nesse sábado a gente vai ter tempo para bater papo. E isso vai gerar intimidade entre nós. Segundo objetivo, tudo aquilo que a gente vai chegar e vai ser bem servido, e aqueles que já participaram, sabem que a gente é muito bem servido, e a gente come coisa gostosa, beça, é difícil parar em uma coisa só. E hoje eu estou assim, sabe, com essa camisa, porque as outras não estão dando. Isso é por culpa de vocês, gente. Porque vocês estão fazendo coisas gostosas para eu comer. E a gente vai perceber isso no sábado que vem. E aí, toda essa verba vai para onde? Vai ser construído o templo. E não só o templo, ali a gente vai também abrigar um centro de ação social que a gente vai conhecer no próximo domingo aqui na EBD. Quem sabe essa casa será o próximo polo do Casa Viver. Para Deus já está dando certo, porque vai abençoar outras vidas, mas depende de nós. E Ele compartilha conosco essa responsabilidade. Um cristão maduro, ele se envolve ativamente na igreja, querido. Sabe por quê? Porque ele entende o real motivo das coisas que acontecem na igreja. E ele participa ativamente, seja pela sua presença, seja pelo ensino que ele pode transmitir, seja na comunhão com os irmãos, seja também com o serviço. Porque a gente aprendeu aqui, e a irmã Mariana falou que o que não falta aqui é serviço. É verdade. E todos nós somos voluntários para esse serviço. E a gente vai entender com a maturidade cristã que esse serviço ele vai abençoar as outras pessoas. E sabe o que a gente vai entender também? Que quando a gente abençoa outra pessoa, a gente é mais abençoado ainda. Não é mesmo, irmão Emilson? Lembra daqueles nossos serviços prestados à população de rua? Como nós saímos de lá abençoados. E aí aquelas pessoas diziam assim, como eu fui abençoado nessa noite. Nada. Nós saímos mais abençoados do que eles. Porque nós nos sentimos bem fazendo a vontade de Deus, isso gera em nós uma satisfação, uma paz de espírito, sabe? Uma coisa gostosa dentro, uma vontade de querer fazer mais, sair correndo pela rua abraçando todo mundo. É coisa que não tem como explicar, gente. Isso é maturidade. E para concluir, querido, eu gostaria de te desafiar a buscar essa maturidade cristã. Eu queria te desafiar a não ficar acomodado
na sua zona de conforto, acomodado no nível de infância espiritual. Em Hebreus, um pouquinho antes do texto que nós tivemos como base, no capítulo 5, de 11 a 14, o autor do livro da Carta dos Hebreus, ele faz ali uma denúncia gravíssima. Ele faz ali uma colocação grave, que ele fala assim: quanto a isso, eu tenho muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. A que ponto nós temos chegado, queridos? E aí fala, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, ensinando outras pessoas, vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares, as coisas básicas da palavra de Deus. Vocês estão precisando, olha o que a expressão que o autor utiliza, precisando de leite e não de alimento sólido. E aí eu me lembro do Miguelzinho, hoje, a irmã Laila falando, eu falei assim, eu vou deixar você aqui dar o papazinho para ele, porque eu achei que ele fosse amamentar. A irmã Laila, não, agora ele já está comendo comidinha sólida, não é, irmã Laila? Então, mas a gente, muitas vezes, a gente não saiu dessa fase, a gente está no leitinho. Cheio de dente na boca, ainda tomando leitinho, porque o nosso organismo não está preparado para digerir a comida sólida. E ele continua dizendo, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós não podemos alcançar essa maturidade espiritual sendo tardios no ouvir e no aprender. Não podemos alcançar essa maturidade espiritual se nós demonstrarmos um crescimento retardado, um crescimento vagaroso. O meu desejo, queridos, é que a gente possa levar em conta aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 13, 11, que o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e raciocinava. Esse raciocinava aí entendia, compreendia as coisas como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que a gente possa entender que nós somos homens e mulheres agora e precisamos deixar para trás as coisas de menino. A busca pela maturidade cristã, queridos, e aí eu encerro, precisa ser como algo de caráter vital em nossa vida, algo de caráter urgente em nossa vida, e algo como prioridade na nossa vida, porque conforme diz a palavra de Deus em Efésios 4, 13 e 14, diz assim, até que todos alcancemos a unidade na fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E eu encerro dizendo, é tempo de construir, igreja. É tempo de construir uma maturidade cristã. Uma maturidade cristã em nossas vidas, que será refletida no meio da igreja. É tempo de construir. E eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé e a gente vai estar orando. O Ministério de Louvor vem à frente, a gente vai orar, vai orar encerrando o culto, agradecendo a Deus pela palavra. E eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que nos visitam. Procure, se você ainda não faz parte de um PGM, procure um PGM. Existem líderes de PGM, o Amaro é líder do PGM dos homens, a Suelen é líder de PGM das mulheres, o Guilherme e Marina são líderes de PGM dos jovens, Mateus e Amanda, líderes de PGM das adolescentes, o Cacau e a Betinha, o diácono Cláudio Enés, a irmã Elizabeth, a diaconisa Elizabeth, são líderes do PGM de casais. Existe PGM para todas as faixas etárias e para todas as pessoas, mas a gente precisa que você faça parte para que a nossa igreja possa perceber o reflexo da maturidade cristã.
em qual nós como igreja, como corpo, começando individualmente, e segundo, como corpo de Cristo, nós iremos alcançar em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Senhor, te louvamos, ó Pai, pela palavra, Senhor. E toda exortação, ó Pai, é porque o Senhor nos ama, porque a Tua palavra nos diz que o Pai, Ele repreende ao Filho ao qual Ele ama, Senhor. Porque o Senhor nos quer ver, ó Pai, alcançando cada vez lugares mais altos, Senhor. Voando, Senhor, voos cada vez mais altos, ó Pai. Indo a lugares, Senhor, cada vez mais distantes, ó Pai. Cada vez mais altos e tendo conhecimentos cada vez mais profundos a Teu respeito e daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Tendo uma intimidade cada vez mais profunda, cada vez mais firme, mais constante, mais inabalável com o Senhor. Tendo uma comunhão também, de igual forma, inabalável entre os nossos irmãos. Promovendo assim o crescimento nosso, de forma pessoal, e nosso também de forma coletiva, Pai. Obrigado, Senhor, pelas palavras dos nossos corações. A começar em mim, Senhor, transforma-nos, ó Deus. E, Senhor, no momento que o culto se finda, ó Pai, peço que o Senhor leve os meus irmãos aos seus lares em segurança, ó Deus. Que essa palavra, ó Pai, não seja esquecida, mas possa ficar latente nas suas mentes, ó Pai, para que sejam, Senhor, meditadas, Senhor, refletidas, ó Pai, e que possa trazer assim transformação de vida, Senhor. Crescimento, amadurecimento, maturidade cristã. Pedimos, Senhor, isso, ó Pai, mesmo sabendo que nada merecemos do Senhor, mas em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente, notória, sobre a vida de cada um dos meus queridos irmãos aqui, sobre a vida dessa igreja, dessa amada igreja, sobre a vida, Senhor, da igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.